Olá, minha irmã, meu irmão, caminheiros de Emaús, toda paz e tudo bem. Bom, para quem não me conhece, me chamo Geraldo Duarte, sou da paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, tenho 65 anos, casado há 40 anos, tenho 2 filhos e 4 netos. Os meus caminhos, assim como os da minha família, se cruzaram com o da comunidade Caminho Novo, quando alguns irmãos saídos daqui da Mãe da Igreja se integram à comunidade Caminho Novo e, num efeito de arrasto, foram nos apresentando a comunidade. O padre Luciano Couto, a irmã Paula Costa, foram os primeiros de quem tivemos notícias, e através deles e de outros que se seguiram, inclusive minha filha Mariana, seu marido Gustavo, nos apresentaram Padre Pierre, irmã Nadege, irmã Mariola, e aí essa história vai se alongando, outros irmãos vão surgindo e chegamos até aqui. Hoje, especificamente, acolhendo uma proposta do Padre Luciano e da irmã Niclé, estou aqui gerando alguns vídeos na pretensão de uma prosa que possa contribuir com o caminho de vocês, assim eu espero, e que permita uma reflexão para dela retirarmos alguns ensinamentos. Eu tenho um convite para vocês, e o meu primeiro convite é para um desarmar-se e um esvaziar-se de mente e de coração, para que a gente possa mergulhar juntos nessa proposta de reflexão. Claro que muitas das coisas que eu vou apresentar vocês já leram ou ouviram, mas sempre há uma oportunidade de uma nova leitura ou de uma releitura que pode nos engrandecer. Eu pretendo apresentar ou reapresentar a vocês o 4º evangelista, São João, e através dele conhecer um outro personagem que ele apresenta no seu evangelho. Eu não estou sozinho nessa empreitada e não seria nem louco de fazer uma coisa dessa, e já de cara eu peço a intercessão de Nossa Senhora e a força e a inspiração do Espírito Santo para que nos envolva em sua luz. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A maioria dos estudos que a gente vê, recebe ou às vezes até escreve, apresenta a bibliografia ao final, e eu percebo que poucas pessoas, se eu tiro exemplo até por mim mesmo, buscam ou consultam essa bibliografia. Como a minha proposta não é de uma tese, mas de uma reflexão, eu quero mostrar a bibliografia no início, para mostrar as fontes de onde eu bebi, para essa ousada empreitada junto com vocês. Além da ajuda divina que eu já clamei a Nossa Senhora e ao Espírito Santo, eu me cerquei de alguns entendidos para que eu não fale muita bobagem. Na minha turma, nessa turminha que eu juntei para essa nossa conversa, estão Joaquim Jeremias, que era um teólogo luterano alemão, estudioso, professor universitário de estudos do Novo Testamento. Dia 6 de setembro, inclusive, no domingo, foi aniversário do seu falecimento. Dos seus livros eu busquei Jerusalém no Tempo de Jesus, que é uma pesquisa histórica, econômico-social neotestamentária. Outro reforço na nossa turma é o José Bortolini, padre da Diocese de Campo Lindo, em São Paulo. Ele é mestre em Sagrada Escritura pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, é autor de dezenas de livros, sobretudo na área bíblica. Ele participou como colaborador na edição da Bíblia de Jerusalém, na Bíblia do Pelegrino, na Bíblia Sagrada Edição Pastoral e na Bíblia da CNBB. E aqui ele nos ajuda com seu livro Como Ler o Evangelho de João, O Caminho da Vida. O outro que está na nossa turma
José Luis Sicre, que é um teólogo jesuíta espanhol, desculpe, doutor em Sagrada Escritura, entre outros títulos, que vai nos ajudar com o terceiro volume da sua obra, que se chama Um Encontro Fascinante com Jesus. Originalmente chamava-se O Quadrante, quando foi reeditado pela Paulus, recebeu esse nome, Um Encontro Fascinante com Jesus. E aqui eu busco mais especificamente no terceiro volume dessa obra, que chama-se O Quarto Evangelho. O outro amigo que vai caminhar conosco como referência é José Antônio Pagola, que é um teólogo e sacerdote basco, espanhol também, doutor e professor em teologia, com inúmeros títulos e com diversas publicações, entre elas a controversa obra, o controverso livro, que já deu muito bate-boca, que é Jesus, uma aproximação histórica, mas que ele me auxilia hoje na nossa conversa com a obra O Caminho Aberto por Jesus, João. Com muita alegria para mim, eu pesquisei também o padre John Conings, doutor em teologia, ele é biblista de renome internacional, autor de diversos livros, participou na edição da Bíblia do Peregrino e da nova edição da Bíblia da CNBB, e de quem eu tive muita honra de ser aluno na FAGE, e que vai nos ajudar com o seu livro O Evangelho do Discípulo Amado. E para coroar a nossa pesquisa e o nosso estudo, a nossa prosa, nos ajuda também o Papa Emérito Bento XVI, que dispensa apresentações, com a sua maravilhosa obra chamada Os 12 Apóstolos e os Primeiros Discípulos de Jesus. É um livro editado pela Paulus também, infelizmente esgotado. A gente até encontra nos sebos virtuais, mas está muito caro, porque como virou uma obra rara, o pessoal está cobrando muito alto. E tem uma outra obra que me serviu de referência, escrita por Luigi Moraldi, que é o mais conhecido estudioso italiano dos apócrifos do Novo Testamento, professor de hebraico e línguas semíticas na Universidade de Pávia, e também é uma obra publicada pela Paulus, que se chama Evangelhos Apócrifos. E claro, a dupla infalível, sempre perto de nós, nossos livros de cabeceira, que é a Bíblia Sagrada. Eu usei nessa pesquisa, nesse estudo, nesse pequeno estudo, a Bíblia de Jerusalém, a da CNBB, a nova edição, e a Bíblia Católica do Jovem, da editora Ave Maria. E faz dupla com as Bíblias, o Catecismo da Igreja Católica. O que vocês acharam dessa turma, dessa turminha? Boazinha, né? É uma tropa de choque. Bom, uma vez feitas as apresentações, vamos caminhar na nossa prosa, reflexão. Afinal, somos todos caminheiros de Emaús e aqui estamos para aprendermos juntos. José Luis Sicre, que é um dos que eu citei, levanta uma questão no seu livro que me agrada muito refletir e que vai nos ajudar também. Vejam, segundo os registros históricos que temos, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos e divulgados na seguinte linha do tempo. Marcos escreveu entre 60 e 70 depois de Cristo, foi o primeiro, com uma forte influência petrina. O próprio Papa Bento XVI fala isso no livro dele. Escreveu para cristãos gentios e perseguidos por causa da fé em Roma. Mateus escreve entre 70 e 90 depois de Cristo para cristãos convertidos de origem judaica e pagã. Lucas escreveu entre 80 e 90 depois de Cristo para toda a comunidade cristã, representada por Teófilo,
que foi quem fez uma encomenda, vamos dizer assim, uma pesquisa, um estudo sobre Jesus Cristo, sobre o que estava se comentando na época. E o seu evangelho, no início, englobava também, a gente sabe, os Atos dos Apóstolos, que só foram separados posteriormente. Então, esses três são os sinóticos. Lembremos-nos sempre que, em termos de estudo teológico, bíblico, histórico, as datas nunca são extremamente precisas, sempre tem uma variação, para mais, para menos, variando até por conta dos autores, mas o que a gente tem é isso: Marcos entre 60 e 70, Mateus entre 70 e 90 e Lucas entre 80 e 90. Bom, e aí surge o Evangelho de João, entre 90 e 100 depois de Cristo, dedicado para a igreja inteira e muito especialmente para os gentios, aqueles que estavam no período, numa fase de conversão, de pré-conversão, se a gente pode dizer assim. E a gente vai falar sobre o surgimento do texto de João, que é o nosso anfitrião nessa prosa, e talvez até levantar uma polêmica. Importante lembrar algumas condições da época de Jesus para que a gente vá se situando e entender esse escrito. Reflitam e imaginem comigo. Entre as comunidades cristãs da época de Jesus e pós-Jesus, já circulavam os textos de Marcos, Lucas e Mateus, em rolos de pergaminhos, às vezes fragmentados na totalidade. E vale lembrar que a maioria do povo daquela época não sabia nem ler e nem escrever. As cópias manuscritas, os rolos de pergaminhos eram muito caros por conta do material que eram feitas e não havia necessidade de encomendar uma cópia. Isso demorava demais, dependendo do copista e do número de encomendas que ele tivesse, em função do tamanho da comunidade, todos que estavam envolvidos ali. Não havia livrarias, como nós temos hoje, e nem a facilidade de comprar um evangelho através da internet. Os ensinamentos eram passados pelos que sabiam ler na comunidade e que tivessem um rolo do texto, ou ainda pelos que se propunham a ir às comunidades para poder divulgar a palavra. Ao chegarem nas comunidades, esses evangelizadores, eles precisavam buscar um dos líderes, apresentar-se com os textos e cartas de recomendações, marcar várias reuniões para o fim do dia, porque haviam as tarefas do dia, e nessas reuniões noturnas, que não podiam ser muito longas também, ler o que estava escrito nos pergaminhos e interpretar a mensagem para aquele povo. Passavam semanas, meses por ali e partiam depois sem a certeza de terem transmitido a mensagem na sua totalidade e nem se a mensagem teria provocado naquela comunidade uma condição de continuidade. Tínhamos também nessa condição, olhando para o povo daquela época, o choque político e religioso, que também era um elemento, e na verdade um elemento amedrontador. O templo já tinha sido destruído, o templo de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, né? As perseguições continuavam acontecendo, não só da parte dos dominadores da época, como por parte dos sacerdotes, fiéis aos ensinamentos de Moisés, muito especialmente por parte dos fariseus. A comunidade que hoje nós conhecemos como igreja era chamada de o Caminho, a comunidade do Caminho, composta pelos discípulos e pelos que haviam se convertidos, e naquela época, naquela confusão toda, ela tentava se organizar e fazer florescer a Igreja de Cristo. Bom, aí surgem mensageiros trazendo um texto novo
atribuindo sua autoria ao discípulo amado de Jesus e anunciando o quarto evangelho, exatamente um século depois da morte de Jesus. Imaginem que essa seria, para a época, uma missão quase impossível, né? E só não foi impossível por quê? Porque o que estava contido na mensagem, nos textos, era verdade, atestada posteriormente pela Igreja e que perdura até os dias de hoje através dos conhecimentos que a gente tem. Claro que na divulgação daquele texto houve muitas dúvidas, houve muita resistência a respeito daquela nova mensagem atribuída a João e a sua comunidade, e convenhamos, não era para menos, né? Um texto novo, completamente diferente dos outros três já conhecidos, Marcos, Mateus e Lucas, escrito tardiamente, que gerava uma pergunta inicial, e essa pergunta desencadeava outras tantas, né? E a pergunta inicial era por que ele surgia só naquele momento, só agora. E aí vinham outras perguntas: que linguagem é essa, né? Qual a fonte em que o escritor pesquisou, ou quais os registros ele consultou. E essa dúvida ainda gera discussões até hoje entre os grandes estudiosos. Quem era o discípulo amado? Era João, o irmão de Tiago, ou o próprio João, que assinava o texto junto com a sua comunidade, fazia referência a outro? Imaginem vocês hoje, alguém surge com um novo texto e proclama: estou trazendo o quinto evangelho para apreciação da comunidade, que foi escrito por Tomás, por Matias, por Tiago, por Geraldo, por Luciano. Imagina uma situação dessa. Qual que seria a sua reação? Claro que, por mais embasado que essa pessoa que se apresentasse com um quinto texto estivesse, nós com certeza iríamos esperar uma posição da Igreja sobre a canonicidade do texto. Iríamos pesquisar no Google, ler artigos de 1000 teólogos, ficar 24 horas por dia de olho no site do Vaticano. Iríamos querer saber sobre o currículo de quem trouxe o texto. Várias discussões surgiriam e muitos, ávidos por novidades, iriam crer de imediato. Outros iriam rebater, confrontar as origens, as fontes. Seria, na verdade, uma grande revolução no meio da Igreja. Agora pensem comigo, e o povo na época de Jesus? O que eles podiam fazer? A quem consultar? Crer nas cartas de referências de quem trazia aquela novidade, e que normalmente era um procedimento padrão, apresentar uma carta de encomendação, de referência de alguém, de indicação de alguém. E se aquelas cartas fossem falsas? A eles restava uma alternativa: ouvir, ler e comparar com o que eles tinham dos outros três sinóticos, e tinham que decidir se estavam ou não diante de uma verdade absoluta. E por falar em verdade absoluta, aqui está o primeiro gancho para a nossa conversa no nosso próximo encontro. E com relação ao autor do quarto evangelho, até hoje ainda são muitas as discussões e verdadeiros tratados sobre o assunto. Tem escritos, grandes escritos. Uns discordando que seja João, o irmão de Tiago, Tiago maior, que sempre esteve muito junto de Jesus e que era o mais novo do grupo. Outros, não menos importantes estudiosos e exegetas, discordam que seja ele, João, o discípulo amado. E para vocês, qual é a sua opinião?
o discípulo amado é João ou não? Bom, eu fico com uma sábia opinião do nosso Papa Emérito Bento XVI, quando se refere a João, o filho de Zebedeu, no seu livro que eu citei no início, que é esse, Os 12 Apóstolos e os Primeiros Discípulos de Jesus, e que eu peço licença para vocês para ler essa sábia opinião que norteia pelo menos o meu pensamento. Segundo a tradição, João é o discípulo predileto, que no quarto evangelho apoia a cabeça no peito do mestre durante a última ceia. Encontra-se aos pés da cruz, juntamente com a mãe de Jesus. E, por fim, é testemunha quer no túmulo vazio, quer da própria presença do ressuscitado. Sabemos que esta identificação hoje é debatida pelos estudiosos, alguns dos quais veem nele simplesmente o protótipo do discípulo de Jesus. E aqui que o Papa Bento XVI me ajuda. Deixando aos exegetas a tarefa de resolver a questão, contentamo-nos com receber uma lição importante para a nossa vida. O Senhor deseja fazer de cada um de nós um discípulo que vive uma amizade pessoal com Ele. Para realizar isto, não é suficiente segui-lo e ouvi-lo exteriormente. É preciso também viver com e como Ele. Isto é possível apenas no contexto de uma relação de grande familiaridade, repleto de calor, de uma total confiança. E por isso, um dia Jesus disse: ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Já não vos chamo servos, visto que um servo não está ao corrente do que faz o seu senhor. Mas a vós chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Eu fico com essa opinião do Papa Bento XVI nesse livro e paro por aqui, me preparando para o próximo encontro, e eu queria pedir a vocês que busquem no Evangelho de João o capítulo 8, versículos 31 e 32, e meditem um pouco sobre este princípio eterno proclamado por Jesus. E esse trecho vai ser o nosso norte e, como eu disse, foi o nosso primeiro gancho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até breve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do